Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui é a Thalissa, eu sou psicóloga e orientadora profissional de carreira, e eu tô aqui com mais uma entrevistanda, que é a Jéssica Laudares, nesse projeto que é o Conhecendo as Profissões. Então, nesse projeto, a ideia é sempre trazer algum profissional experiente, com muita bagagem acadêmica e profissional, para que a gente possa fazer algumas perguntas e tirar dúvidas, principalmente sobre essa área de trabalho, para que a sua escolha profissional seja mais assertiva. Então, Jéssica, bom dia, tudo bem com você? Tudo certo? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, Thalissa. E aí eu espero poder ajudar aí com as questões em relação à profissão da área de TI. Ah, que bom. Então, a Jéssica, ela é dessa área da tecnologia, né, da TI, e eu queria, Jéssica, que você se apresentasse, falasse um pouquinho pra gente, né, qual que é a sua formação acadêmica, como que você chegou até esse curso. Então, como você já falou, né? Meu nome é Jéssica Laudares. Eu moro aqui em Foz do Iguaçu, mas sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é um curso tecnólogo, né? Que esse em específico ele tem duração de 2 anos e meio. Mas dentro dessa área de TI tem vários cursos que são oferecidos assim de vários, com uma formação de diferentes anos, né? Por exemplo, tem sistemas de informação, que é 4 anos, tem ciência da computação, que normalmente é 4 anos, mas às vezes tem lugar que é cinco, engenharia da computação. Então tem vários tipos de curso aí para essa área. Eu sou formada desde 2013, então estou aí com 10 anos de formada. E eu comecei a fazer esse curso na época foi porque eu tinha facilidade com tecnologia, né? Então eu tinha facilidade assim com computadores e tudo mais, e também era a técnica de informática da minha família. Então, assim, como eu vi que eu tinha essa facilidade, eu acabei optando por esse curso também porque é um curso que estava com uma boa perspectiva de crescimento naquela época que eu fiz esse curso. Uhum, que bacana, que bacana. É, mas me conta um pouco mais, assim, você falou que dentro dessa área da tecnologia, né, da informação, tem várias possibilidades que o jovem pode ter, né? Você falou da ciência da computação, do analista de sistemas. Qual que é a diferença, assim, entre os cursos? Se você puder ampliar, assim, qual que é a principal característica de cada um, sabe? Sim, hoje tem muitos, mas muitos mais cursos, inclusive, do que na época que eu me formei, né? Na época que eu me formei, basicamente tinha análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas da informação, ciência da computação e engenharia da computação. Hoje também tem jogos digitais, tem tipo gestão da tecnologia de informação, gerenciamento de banco de dados, então ainda tem mais opções de curso. Cada um tem um foco. Por exemplo, esse que eu fiz, que é o análise e desenvolvimento de sistemas, ele seria uma versão mais compacta dos sistemas de informação. É uma versão mais compacta porque o sistema de informação ele vai ter muitas matérias assim que são um pouco voltadas até para a parte um pouco mais acadêmica, como por exemplo o aprendizado das vezes de metodologia científica, esse tipo de coisa. E o análise e desenvolvimento de sistemas, ele é mais voltado para o mercado de trabalho. Então, são priorizadas as matérias que são mais assim pedidas no mercado de trabalho, e as matérias que são um pouco mais acadêmicas, elas são descartadas. Então, por exemplo, se a pessoa ela quer uma formação mais rápida e que vai mais direto ao ponto do que o mercado precisa, aí pode ser que o análise e desenvolvimento de sistemas seja uma melhor opção. O sistema de informação ele é mais completo, tem mais matérias, assim, também mais matérias de matemática, essas coisas. E aí a pessoa pode fazer também, caso ela queira ter uma visão mais ampla, assim, do que ela pode atuar dentro dessa área de TI, né, de tecnologia da informação. E o ciência da computação, ele é bem voltado para a área acadêmica. Apesar de que a pessoa que ela forma em ciência da computação, ela também pode atuar no mercado de trabalho, né? Também tem essa possibilidade. Inclusive, eu acho que a maioria acaba optando por ir para o mercado de trabalho.
Mas só que tem muitas matérias assim para pessoa que quer focar mais em fazer estudos em relação à tecnologia da informação, de montagem, por exemplo, de melhorias mesmo nas linguagens de programação, montar uma nova linguagem de programação. Então, ciência de computação acaba pegando muito essa parte. E engenharia da computação, a diferença seria assim, que tem a parte, por exemplo, de programação, de testes e levantamento de requisitos que tem esses outros cursos de sistemas de informação e a análise e desenvolvimento de sistemas, só que tem a parte da engenharia, né? Então também a pessoa na engenharia de computação vai aprender sistemas elétricos, vai aprender ali a fazer montagem mesmo, né, de algum equipamento. Então tem essa parte assim mais voltada à engenharia que não tem nos sistemas de informação. A engenharia de computação hoje ela é um mercado que ainda é bem restrito, assim, não tem tantas oportunidades quanto teria os outros, especificamente dentro de TI, mas também, igual acontece em ciência da computação, a maioria das pessoas que se formam nisso acabam indo para o mesmo mercado que os outros. Então, assim, por mais que tenha essas diferenças em curso, que está mais relacionado com o foco do curso, em geral as pessoas vão para o mercado de trabalho e uma pequena parte vai para outros caminhos. Uhum. É o que eu já vi bastante, né? O pessoal da ciência da computação seguir para um mestrado, para um doutorado. Sim, Acaba uhum. sendo mais Isso comum, acontece. né? Mais recorrente. Uhum. Que bacana. É interessante você trazer essas diferenças até para o jovem conseguir se conhecer melhor, né? Identificar. Se ele tem um perfil que é mais acadêmico e ele quer, né, buscar desenvolver uma linha de programação nova, ou se ele quer entrar direto no mercado de trabalho. E a própria duração do curso vai favorecer esse interesse dele, né? Então, essa importância da pessoa se conhecer para conseguir escolher melhor, né? Muito Sim. bacana. Eu acho que até complementando uma coisa que eu acho que é importante por causa do contexto hoje, né? Porque, é igual eu comentei, na minha época eram mais esses cursos ainda existem, mas hoje existem outros. E aí, um que muitas pessoas também estão optando hoje é pelo de jogos digitais, pela formação em jogos digitais. Que aí a diferença no caso dos jogos digitais é que também tem a parte de programação, só que também, normalmente, existe uma parte que é mais voltada a design, a desenho, por causa da parte gráfica ali dos videogames, né? Então também tem essa opção assim para pessoa que vai mais para essa linha de jogos digitais. Uhum, uhum. Que é o lado mais artístico, né? Às vezes a pessoa tem até que desenvolver alguma coisa de habilidades manuais, de escultura também, né? Que Uhum, legal. sim. Muito bom, Jéssica. E me conta um pouquinho assim, como que é o mercado de trabalho? Você disse que mora em Foz do Iguaçu, né? Como é que é? Tanto na cidade, né? Existe a possibilidade também de ter esse trabalho home office? Como que é assim o mercado de trabalho? Então, hoje, nesse momento, assim, digamos em 2023, o mercado de trabalho para as pessoas que se formam em TI está um mercado, assim, muito bom, porque está com muitas oportunidades, porém, não é tanto aqui em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, como é uma cidade que é mais, assim, que é uma cidade menor, é uma cidade com uma cultura mais voltada para a questão turística, né? Então, a economia que é mais voltada para o mercado turístico, esse tipo de coisa, existem menos oportunidades, não é nulo, assim, não é que não existe nenhuma oportunidade, não, existem algumas, mas são bem menos do que em outras cidades. Só que hoje em dia o trabalho home office dentro dessa área de TI é o que está mais em alta. O home office ou até o híbrido, né? Que aí a pessoa fica um tempo trabalhando home office, alguns dias da semana às vezes vai para o escritório, mas o home office está muito em alta, assim. Então, se a pessoa, por exemplo, mora em Foz do Iguaçu e tem interesse em seguir esse curso, né? Seguir essa carreira, é bem tranquilo conseguir um trabalho de casa, em home office. Inclusive, no ponto de vista financeiro, às vezes é até mais interessante porque a média salarial, por exemplo, se a pessoa vai trabalhar para uma empresa de São Paulo, acaba sendo muito maior do que a média salarial que ela teria aqui em Foz, que é um mercado mais restrito.
Então, é interessante essa estratégia do home office. Porém, eu acho que para a pessoa que está começando, é sempre bom ter uma experiência presencial, assim, isso na minha opinião, porque acontece que quando a pessoa ela vai direto para o home office, inclusive na empresa que eu trabalho home office, né, tem várias pessoas que nunca tiveram experiência presencial. E aí, quando a pessoa não tem essa experiência, às vezes fica com um certo gap assim, em relação a algumas habilidades, como, por exemplo, de conseguir focar 8 horas do dia dela em uma tarefa, que é a tarefa que ela vai fazer ali no trabalho, ou então saber como que ela se relaciona com os colegas de trabalho dela, né? Porque isso a pessoa aprende bastante no presencial, mas às vezes no home office demora mais tempo para ela conseguir pegar essas coisas, para ela aprender essas coisas. Então, em termos assim, de ela conseguir se adaptar melhor ao trabalho, eu acho interessante ela ter uma experiência presencial e depois, às vezes, se for o perfil dela, né, ver um home office, porque o home office ela vai ter essa oportunidade assim de ter mais opções de empresas, tem um salário maior. Muita gente hoje nessa área está trabalhando para empresas fora, né, empresas, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, porque eles estão recrutando bastante gente aqui do Brasil, já que para eles contratarem uma pessoa do Brasil, eles podem economizar no salário, né? Porque se eles forem contratar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa lá dos Estados Unidos, vai precisar pagar uma média salarial maior. Aqui para o Brasil, eles podem pagar uma média salarial menor, mas que ao mesmo tempo ainda vai ser interessante para a pessoa, porque vai ser pago em dólar, né? Então a pessoa vai Exato. multiplicar ali o salário dela. Aham. Então eu vejo que é assim hoje o mercado. Sim. Aproveitando que você falou bastante em salário, né, sobre receber em dólares, né, e tal, me conta um pouco sobre como que é a média salarial. Assim, é difícil de falar essa questão da média salarial, porque quase que o curso ele habilita a pessoa a trabalhar em muitas áreas. E aí cada área tem sua média, né? Então, por exemplo, a pessoa ela pode trabalhar, ela forma ali, pode trabalhar como programadora, e tem uma média salarial ali de programadora. Ela pode formar e começar a trabalhar como analista de testes, aí é outra média salarial. Ela pode começar a trabalhar na área de inteligência artificial, outra média salarial. Ela pode trabalhar com analista de requisitos, outra média salarial. Então, assim, existe uma variação muito grande. Mas eu posso falar, no caso da média, para o analista de desenvolvimento de sistemas, né, o programador júnior, porque eu acho que é o que a maioria acaba optando. Mas, assim, eu só vou colocar esse ponto de atenção que essa pessoa colocar para outras áreas pode ser completamente diferente. Mas Claro. o analista de programador júnior, em geral, a média salarial está em torno de uns R$ 3.000 por aí, se for olhar a média nacional. Porque, é Aham. igual eu comentei, como tem essa questão de Foz, por exemplo, a cidade de Foz, se é uma cidade menorzinha, mais interiorana, aí normalmente a média baixa bastante. Eu acredito que aqui a média para um programador júnior deve estar em torno ali de uns 1.800, 1.900, sei lá, 2.000. Mas nacionalmente, em geral, a média é essa, assim, uns 3.000 e pouco para o júnior, né? Depois a pessoa vai subindo de nível e aí vai também tendo um aumento nesse salário. Uhum. Ai, bacana. E por último, Jéssica, eu queria que você, quais são as dicas, né, que você, se você que você gostaria de ter ouvido, sabe, lá no início da sua carreira? Quais as dicas que você gostaria de dar para o jovem que tem interesse nesse curso, né, de análise e desenvolvimento de sistemas? O que você gostaria de falar para ele? Eu acho que o primeiro passo, assim, que quando a pessoa ela for escolher o curso dela, eu acho interessante escolher um curso dentro dessa área que seja mais abrangente, que a pessoa vai ter uma visão mais geral, assim, de várias oportunidades que ela pode ter dentro dessa área, em vez de, por exemplo, a pessoa escolher uma coisa muito específica, como, por exemplo, jogos, ela já entrar numa carreira de jogos digitais, ou ela já entrar numa carreira, por exemplo, de banco de dados.
esse tipo de coisa eu não acho que é interessante, porque nesse caso a pessoa está dando um pouco um tiro no escuro, sabe? Ela assim, ainda não tem muita noção de como que funciona a área e ela já vai numa coisa muito específica. Então eu acho que o interessante é a pessoa fazer um curso mais abrangente, como por exemplo, um sistemas da informação, ou fazer uma análise e desenvolvimento de sistemas, que aí ela vai ter uma visão geral de tudo que essa área pode ter de ramificação, e aí ela vê o que, que ela mais gosta para ela poder focar naquilo. Então, se ela vê, por exemplo, eu gostei mais da área de programação, aí ela pode focar mais nessa área de programação, às vezes fazer uma pós-graduação depois dessa área, alguma coisa nesse sentido. Se ela viu, por exemplo, que ela realmente acha mais interessante a área de jogos, aí ela pode fazer também uma pós depois que tenha mais foco na área de jogos. Se ela viu que ela é outra coisa, né, que ela quer, como por exemplo, eu quero ser gerente de projetos, então também é uma outra opção a aprofundar nessa área, né? Eu acho que é mais interessante isso porque assim, por exemplo, lá na empresa que eu trabalho hoje, tem muita gente que fez formação em jogos, mas que nunca atuou em jogos, porque quando a pessoa entrou foi por um motivo muito assim, que Muito não é um específico, motivo. né? E às vezes também não é um motivo que vai fazer com que a pessoa goste de fazer aquilo. Por exemplo, às vezes a pessoa entra nessa formação de jogos porque ela gosta de jogar. Só que a experiência de jogar é totalmente diferente da experiência de você desenvolver um jogo. Porque desenvolver um jogo é você lidar ali com a parte lógica, vai fazer os desenhos ali, os gráficos e tudo mais. Então, acaba que a pessoa tem que ficar muito tempo ali em algumas matérias, às vezes, de desenho, essas coisas que não vai servir para ela depois que ela formar. Então, por isso que eu vejo assim, que se ela vai numa uma carreira, aliás, ela vai numa formação um pouco mais generalista, isso pode acabar sendo mais interessante. E aí outra coisa que eu acho que é muito importante também depois que a pessoa começa a entrar no curso, é legal ela procurar o quanto antes fazer um estágio, entrar num estágio ou Uhum. em alguma oportunidade assim que já dê experiência prática para ela, porque se ela forma e ela não tem experiência prática nessa área existe um pouco de dificuldade assim da pessoa conseguir entrar no mercado de trabalho, porque normalmente as experiências, os empregos ali, os trabalhos que tem dentro dessa área normalmente exigem experiência. Então, a pessoa, se ela forma e ela não tem estágio, aí ela não vai ter nenhuma experiência, né? E ela vai ter uma barreira maior para ela conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, é interessante também ela procurar um estágio desde cedo também, que é uma coisa que eu fiz. Eu comecei estágio desde o meu segundo período Uhum. e, assim, me ajudou demais. Foi o que me ajudou a já terminar, quando eu formei, eu já fui efetivada na empresa que eu estava fazendo estágio, então aí Que continuei, legal. né, esse trabalho, já tinha experiência e consegui desenvolver mais rápido, assim, essa parte. Uhum. Ai, que bacana. Muito, muito importante, né? Mesmo essa experiência de já estar no mercado de trabalho, aprender sobre disciplina, sobre organização, porque caso a pessoa vá trabalhar com home office, são essas habilidades que ela vai ter que, né, colocar para jogo para de fato conseguir se manter ali 8 horas em casa, trabalhando, né, se for o caso. Mas muito bom, Jéssica. Bom, então chegou ao fim, né, nossa entrevista. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceito esse convite, né? Imagino que o pessoal vai conseguir aproveitar bastante toda essa sua experiência. E até mais. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E aí, Jéssica, não sei se você quer se despedir também, mas muito obrigada. Obrigada, gente. É isso. Então, até mais.